E aí, minha gente, tudo bem? Como é que está ainda aí o nono ano se comportando adequadamente, com disciplina? Fica em casa, né? Quando tudo isso acabar, a gente vai se rever com muita saudade, vamos botar nossos conhecimentos todos em dia na sala de aula. Enquanto isso, a gente vai por aqui, né? Mais uma aula gravada para você hoje, para a gente falar sobre o texto dissertativo argumentativo. É claro que você já sabe qual é o objetivo desse texto, mas a gente vai rever aqui a estrutura dele, a gente vai falar um pouquinho das funções dele, a gente tem falado muito na sala sobre ele, né? É um texto que é muito caro ao nono ano, porque você está fazendo a progressão daqui a pouco para a primeira série do ensino médio, e é lá que você vai aprimorar ainda mais esse texto que visa defender uma opinião, né? Então vamos começar? Vamos bem devagar aqui para a gente poder rever e reconhecer o texto dissertativo. Depois, como você sabe, eu vou passar uma tarefa e você deve seguir à risca as instruções aqui desse vídeo, seus conhecimentos acerca do texto dissertativo argumentativo, que é para você poder responder aquelas tarefas que eu vou sugerir lá pelo sistema, tá bom? Muito bem, então vamos seguir aqui fazendo a primeira colocação, que eu acho que é fundamental entender qual é o objetivo desse tipo de texto dissertativo argumentativo. Basicamente, é um texto que visa expor, argumentar ou desenvolver algum tema proposto. E aí a gente precisa deixar, lembra, separar o que é a expressão mais, digamos, temática da expressão do que é mais o assunto. A gente já falou até sobre isso na sala de aula, aqueles de vocês que têm melhor memória devem se lembrar que o tema é uma abordagem muito específica dentro de um panorama maior. Quer dizer, o assunto é uma abordagem genérica e o tema é uma abordagem específica. E, em cima desse tema, o texto dissertativo argumentativo vai analisar o determinado ponto de vista defendido. É fundamental também entender que não basta só dar opinião. No texto dissertativo argumentativo, você analisa o tema sob um determinado ponto de vista e o fundamenta com argumentos convincentes. Não podem ser argumentos que não convençam o outro de que seu ponto de vista é racional, é lógico e está certo. Então, o primeiro objetivo conceitual do texto dissertativo argumentativo seria esse. A partir de um tema, analisá-lo de maneira lógica, para poder apresentar uma tese, um ponto de vista, e depois fundamentar isso com argumentos. Vamos ver como é que funciona isso de maneira mais esmiuçada? Eu acho que você já sabe, né? O tempo inteiro você está dissertando na vida, porque dissertar é tratar com desenvolvimento um determinado assunto, discorrer sobre um ponto de vista, tentar convencer o outro do seu ponto de vista. Então, às vezes, numa das conversas mais simples que vocês têm, está decidindo lá qual é o programa que você vai fazer quando você pode sair da quarentena. Vamos viajar, vamos ao shopping, para onde que vamos? Aquele que argumenta, que disserta melhor, é que vai apontar o caminho. Por quê? Dissertar é discorrer sobre um ponto de vista, mas não apenas apresentar esse ponto de vista. É para usá-lo para persuadir, para convencer o outro do seu ponto de vista. Entende? Então, dissertar não é apenas apresentar uma opinião. Mais do que isso, né? Em cima dessa opinião, apresentar algum tipo de desenvolvimento que fundamente essa opinião para que você possa convencer o outro de que você está certo. Nem sempre dissertar é um ato que a gente vê só na produção de texto. Claro que a gente vai focar na produção de texto, mas dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias. Por exemplo, quando você está procurando uma justificativa para uma elevação dos preços, você é um comerciante e é interrogado lá numa entrevista sobre por que você aumentou os preços do seu negócio. Para justificar o aumento de preço, eu preciso dissertar. Eu preciso apresentar ponto de vista, apresentar um dado que sustente o porquê daquela ação. Às vezes, um especialista em segurança é questionado num programa de televisão o que aconteceu para que o aumento da violência procedesse. Na hora que vai responder, ele não dá só a opinião dele, ele acha que isso é normal ou acha que isso é um produto do meio que nós vivemos. Não basta só a opinião, entende? Ele precisa procurar uma justificativa. E ao procurar uma justificativa, ele está dissertando. Isso vale
para qualquer tema. Você pode falar da violência, mas você pode falar de desemprego, pode falar da economia, do próprio problema de saúde que a gente atravessa nesse momento. Às vezes, quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente também, sem nem pensar, a gente disserta. Então, quando você às vezes se pega pensando sobre os descasos, por exemplo, com o Amazonas, o que estão fazendo lá com as queimadas, com as invasões de terras dos índios, com a mortandade de animais, com o descaso com a biodiversidade do lugar, todas essas coisas que te preocupam, quando você as externa, você também está dissertando, você está apresentando um ponto de vista. Isso vale para tudo, né? Para o aquecimento, para os desmatamentos, vale para as guerras, para a situação de saúde, novamente. Quando você está preocupado com esses temas, você acaba dissertando, porque você não fica dando só uma opinião, você acaba desenvolvendo esse tema e mostrando o seu ponto de vista frente a esse tema. Está indo bem? Está tirando aí as teias de aranha do texto dissertativo argumentativo? Maravilha! Olha, também quando a gente está defendendo um ponto de vista, é fundamental perceber que ao defender um ponto de vista, muitas vezes você disserta. Então, por exemplo, você pode defender um ponto de vista a respeito da sua liberdade, né? o direito que você tem a ela. Você pode, numa conversa informal com os amigos e amigas, defender o seu time de futebol, pode defender o seu gosto musical, qual é a música que você mais gosta, qual o tipo de artista que você mais gosta. Só não vale, em nenhum desses casos, defender dizendo porque sim. É preciso que você, ao mostrar o seu ponto de vista com relação à sua liberdade, ao futebol, à música, que você apresente também as justificativas. Por que você defende aquele time, aquela música, ou aquela banda, ou aquele cantor? Por que você acha que tem direito à liberdade? Então, ao justificar, você acaba fazendo a sua dissertação. É claro, no texto da escola, na dissertação escolar, a gente vai falar de coisas que afligem a sociedade, as injustiças sociais, as questões que envolvem as minorias, as questões que envolvem a opressão que a tecnologia desenvolve na sociedade. São temas todos muito caros à sociedade que acabam reverberando nos trabalhos escolares. Quero dizer, você já faz isso intuitivamente no seu cotidiano, dissertar e defender um ponto de vista. Mas agora você começa a perceber que você é cobrado para estruturar isso de maneira formal nos seus textos. Para isso você precisa conhecer a estrutura do texto. Se você pudesse reduzir assim, conceitualmente uma dissertação, você poderia dizer que a dissertação implica na discussão de ideias, na argumentação, no raciocínio lógico, na organização do pensamento, na defesa do ponto de vista, na descoberta de soluções para os problemas apresentados. Basicamente significa refletir sobre o mundo que nos cerca. Isso é dissertar. Foi? E como a estrutura do texto se apresenta? Como a gente tem visto muito em sala de aula, vou repetir aqui porque a gente está fazendo essa retomada desses conteúdos exatamente para você relembrar como é que é a estrutura do texto dissertativo. Todo texto dissertativo expressa uma tese. O que é a tese? É o ponto de vista sobre um determinado tema. Na sequência, essa tese precisa ser defendida de maneira lógica. Então, como é que você desenvolve a defesa da tese? Você olha, por exemplo, para o ponto de vista que você defende e apresenta dados, exemplos, fatos, fundamentações, enfim, um conjunto de argumentos que, depois de informados, podem comprovar o seu ponto de vista como certo. Essa é a estrutura básica. Ninguém vence nenhuma discussão no grito, né, gente? A gente precisa, basicamente, colocar a estrutura da dissertação a nosso serviço, a serviço da defesa da nossa opinião. Nesse sentido, é fundamental perceber que a estrutura, às vezes, pode apresentar um problema. Quer dizer, você está habituado a separar a dissertação argumentativa em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do seu texto. No entanto, às vezes, quando você não se organiza, um texto pode apresentar problemas dissertativos. Quer dizer, que problemas seriam esses? Quando você não domina a estrutura, você pode colocar, por exemplo, suas ideias de maneira desordenada no papel. Como é que funciona essa maneira desordenada? Ora, vê se você consegue perceber que na primeira parte do seu texto, no primeiro parágrafo chamado de introdução, há uma expectativa que você apresente o que você sabe sobre o tema e, é claro, a sua opinião sobre esse tema.
Na sequência, a partir do segundo parágrafo, é que você deve apresentar os dados, os exemplos, as fundamentações que vão defender o seu ponto de vista. O que acontece muitas vezes é que as pessoas expõem nessa segunda parte, nesse segundo parágrafo, as ideias de maneira desordenada. Para isso existe um planejamento de texto, que a gente tem treinado bastante, né? Qual é o planejamento de texto? Você coloca uma ordem, uma ordenação nas suas ideias. Primeiro apresentar a opinião, na sequência, os dados que podem fundamentá-la. Outra coisa que acontece muitas vezes é a falta de uma linha de raciocínio que leve as pessoas a entenderem a progressão do seu texto. É o que a gente chama de coerência. Quer dizer, você não pode começar um texto defendendo que gosta muito de azul e no final dizer que rosa também é bonitinho. Num texto dissertativo argumentativo, é preciso que a linha de raciocínio siga uma lógica. Quer dizer, você tem que relacionar uma ideia com a outra, você tem que articular. Você não pode botar uma ideia que depois vai contradizer a outra. Quando você faz isso, você cai num problema sério de incoerência. O que é basicamente a incoerência? É você, de frente com uma proposição, apresentar duas propostas distintas que se opõem, que se contradizem. Essa contradição acaba levando você a uma incoerência. É você mesmo colocando opiniões que divergem daquela inicial. Então, siga uma linha de raciocínio. Procure estabelecer uma ideia ordenada no papel. Vamos seguir aqui pensando sobre as partes da dissertação. Quer dizer, se você consegue entender as partes da dissertação, você consegue definir quais são as funções para cada uma delas. Eu cheguei a colocar aqui para alguns de vocês qual era o objetivo de você saber as estruturas de cabeça de uma dissertação. É que, sabendo qual é a divisão estrutural da dissertação, você também consegue perceber o que você vai fazer em cada uma dessas partes. O modo de se estruturar a redação é o que valoriza muito a apresentação do seu texto. Então, é fundamental que você perceba como é que o texto dissertativo, argumentativo, se organiza. Então, habitualmente, você já deve estar familiarizado, ele apresenta 3 partes. Eu vou falar de modo genérico aqui dessas 3 partes. Aí, na sequência, eu coloco para você quais as funções, de um modo geral, de cada uma dessas 3 partes. A gente tem, então, a introdução, que é a primeira parte do texto dissertativo argumentativo, é a hora que você apresenta a ideia principal, quer dizer, o que o tema trata. É a hora de apresentar os seus conhecimentos acerca disso. E na sequência, depois de expor os fatos, você precisa desenvolver uma tese, apresentar uma opinião. Eu tenho dito aqui que é fundamental perceber que nessa hora fica mais saboroso a leitura do texto quando você apresenta logo de cara um conhecimento sobre o tema. Então não basta simplesmente você entrar no primeiro parágrafo de um texto dissertativo dizendo sim, não, contra, a favor. A sua opinião será muito bem-vinda, mas ela fica ainda melhor estruturada se você conseguir, antes, apresentar o que você sabe sobre o tema. É a chamada contextualização. Por quê? Quando você contextualiza o tema, quando você fala aquilo que você sabe, escreve no primeiro parágrafo aquilo que você sabe sobre o tema, você torna mais prazeroso a leitura. É melhor para o leitor, e o leitor é um leitor especializado, quer dizer, vai ser o seu professor de sala de aula, ou no caso de um exame externo, um avaliador externo, é mais prazeroso para ele perceber que ele está lidando com um texto dissertativo, argumentativo, de um autor que sabe do que está falando. Então comece contextualizando o tema, dá aquela olhada para o que você elenca, sabe sobre o tema, lista nesse primeiro parágrafo e depois expor a sua opinião. Na segunda parte do texto, a gente obedece ao chamado desenvolvimento, que é a apresentação de maneira sustentada, organizada, daqueles argumentos que podem colocar de pé a sua tese. Essa é a espinha dorsal do texto dissertativo argumentativo. O que eu quero dizer com a espinha dorsal? Numa analogia, é a parte que deixa de pé a sua opinião. Porque é aqui que você prova o seu ponto de vista. No primeiro parágrafo, você não tem a obrigação de provar o seu ponto de vista. É preciso, no primeiro parágrafo, que você apresente informações que mostrem que você conhece o tema e qual a sua opinião frente a esse tema. Mas do ponto de vista de provar essa opinião, quer dizer, fundamentar essa opinião, isso se desloca para a segunda parte da redação, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento é que você vai apresentar dados, exemplos, estatísticas. Isso pode vir de 2 fontes distintas. Essa fundamentação que você coloca no seu desenvolvimento. Uma fonte
é a fonte dos próprios conhecimentos que você tem acumulados durante a sua vida escolar, durante a sua vida acadêmica, até durante a sua vida pessoal, o seu conhecimento de mundo. Essa é uma fonte. Aquelas coisas que você lê, os textos a que você se expõe, os documentários que você já viu, os filmes, enfim, as aulas que recebeu das outras disciplinas, todas essas informações compõem o seu conhecimento de mundo, que podem ajudar a formatar um bom desenvolvimento. Mas, às vezes, você está diante de um tema sobre o qual você sequer parou para pensar alguma vez, ou sobre um tema que, inevitavelmente, você tem pouco conhecimento, pouco domínio. E então, da onde tirar um bom desenvolvimento, dados importantes que fundamentem a sua opinião? Você pode usar, na própria estrutura da prova, os chamados textos de apoio, que são aqueles que vêm na prova, que podem ajudar você a entender melhor o tema e a se posicionar frente a ele. Foi? Você tem essas duas fontes aí primárias. A fonte dos seus conhecimentos de mundo, aquilo que você acumulou durante esse percurso aqui até o 9º ano. E, é óbvio, a própria condição da prova, que pode mostrar para você fatos sobre os quais você pode pensar e, a partir dali, extrair fundamentos que vão perfazer essa segunda parte da redação, que é o desenvolvimento. Além disso, a gente precisa pensar na última parte da prova, que é a construção de uma redação dissertativa argumentativa, passa pela finalização dela, a conclusão. A conclusão fundamental também tem suas obrigações. Uma delas é você retomar, por exemplo, a ideia que você apresentou lá no primeiro parágrafo. E depois é necessário também que você apresente uma intervenção, uma proposta de solução, um debate acerca de possíveis soluções para o tema abordado. Foi? Então, na introdução, resumindo aqui, é a hora que o leitor vai mostrar que sabe do que está tratando. Ele vai ler o seu texto e vai perceber que a ideia central a ser discutida está elencada ali. Então, geralmente, com um parágrafo você resolve isso, tá? Depois, na ideia de construir uma boa introdução, você deve, além de apresentar essa ideia núcleo, apontar como o texto será tratado no seu desenvolvimento. Quais caminhos? Transmite uma mensagem de modo que fique claro e efetivo para o leitor qual é a condução do seu ponto de vista. É a hora de você deixar clara a sua opinião. Depois vem o desenvolvimento, quer dizer, o desenvolvimento corresponde exatamente à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista. Então, em geral, a gente estrutura em 2, 3 parágrafos o desenvolvimento. Por quê? Porque é aqui que você pega aquela ideia que você apresentou como ponto de vista a ser defendido no primeiro parágrafo e faz o desdobramento dela. Desenvolver é isso, né? Fazer o desdobramento. Então, observa o número de linhas disponíveis e organiza 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento que possam sustentar adequadamente o ponto de vista que você colocou lá na introdução. E fechando a tampa, como a parte do desenvolvimento supostamente é onde você vai abordar a tese usando fatos e exemplos, pode ser um conteúdo ideológico a ser desenvolvido, não importa, pode ser do seu conhecimento de mundo ou da própria prova, a gente parte então para finalizar, para a conclusão. A conclusão deve fazer um primeiro papel dela, deve trazer aquela opinião que você colocou no primeiro parágrafo, na introdução, de volta. Ela deve sintetizar e apresentar novamente, com outras palavras, a sua opinião. Por quê? Porque é preciso que o leitor perceba que você não esqueceu o ponto de vista que você está defendendo. E, finalmente, apresentar uma intervenção ao tema, um apontamento de um caminho de solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Se você tiver noção sobre os textos dissertativos argumentativos e a noção também sobre suas estruturas, com suas funções, fica mais fácil fazer a interpretação de texto desse naipe, que, aliás, vai ser o tipo de exercício que a gente vai fazer sobre essa aula de hoje. Vou enviar para você uma bateria de exercícios que fala exatamente sobre a interpretação de temas dissertativos argumentativos. Desenvolve as respostas e eu coloco no sistema lá os gabaritos para você colocar à prova os seus conhecimentos. Espero que você tenha matado um pouco das saudades, tirado um pouco das teias de aranha da cabeça, fica em casa e a gente, enquanto a crise não passa, vai dando continuidade aos nossos estudos por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula sobre o texto dissertativo argumentativo, como uma revisão e como um prosseguimento nos nossos estudos, tá bom? Em breve, espero revê-los em sala de aula. Muitas saudades, mas agora a gente tem que cada um fazer a nossa parte, né? Portanto,
Fique em casa. E lembre-se, nós estamos presos em casa, mas a nossa mente não precisa estar presa, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.